Olá pessoal, iniciando mais uma semana aqui com o nosso Eu, Você e a Bíblia. Estou esperando você chegar por aqui. Estou um pouquinho atrasado, mas estamos na área aqui. Então assim que você chegar, a gente vai começar. Deixa eu ir saudando a turma que está entrando por aqui, que estava aí já aguardando. Fala Ian, olá Arnaldo. Hoje nós vamos ter Gênesis capítulo 27. Eu não sei porquê, por algum motivo eu não estou conseguindo escrever na minha caixinha de texto aqui. Toda vez que eu tento fazer isso, ele me dá aqui para desativar o negócio, mas eu não quero desativar. Mas tudo bem, anota aí, Gênesis capítulo 27, é o nosso capítulo de hoje, ok? Eu, você e a Bíblia, Gênesis capítulo 27. Quem mais entrou por aqui? Ana Kelly, bem-vinda. Se as meninas estiverem com você, são bem-vindas também. O Arlindo, olá Arlindo. Ana Souza também aqui com a gente. Sejam bem-vindos, ok? Estamos começando mais uma semana. Estamos com ela iniciando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Esperamos que essa semana a gente não tenha nenhum tipo de contratempo e a gente consiga caminhar a semana toda aqui. Se isso acontecer, nós vamos chegar até o capítulo 30. Estou achando que a gente consegue terminar Gênesis antes do Natal, hein? Será? Acho que a gente consegue. E aí a gente vai dar uma pausa, né, no Eu, Você e a Bíblia, uma folga para vocês, deixar vocês descansarem da minha cara. Quem mais que entrou por aqui? Falei com a Ana Cruz já, Ana Souza, Cristina, olá Cristina, bem-vinda. Ivanilda também entrando aqui, bem-vinda, boa noite para vocês. Olá Sônia Casais, Simone, pessoal chegando aí. Você que entrou, aproveita para fazer aquilo que eu sempre peço para vocês, clica aí no direct. O direct é esse aviãozinho, ok? Se você clicar nesse aviãozinho que fica aí embaixo, vai abrir os seus contatos, você pode enviar dizendo: ei, a live do Eu, Você e a Bíblia está começando, vem participar com a gente. Famiana Guzmão, bem-vinda também. Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Oswaldo. Muito bem, vamos orar? Eu vou estar orando aqui, enquanto isso vai chegando o restante do pessoal por aí, né? A live está anunciando aí o início. Olha aí o Gustavo Zimmer, bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo final de semana que o Senhor nos concedeu, por uma nova semana que está começando. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede através da tecnologia, de podermos ter essa aproximação apesar da nossa distância. Obrigado pela tua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que ela seja um instrumento nas tuas mãos para ministrar da vida do coração do Pai para o nosso coração, para a nossa vida. Nós não queremos apenas um conhecimento intelectual da tua palavra, nós queremos discernir os valores do reino revelados nela e compreender a dimensão da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa live, aqueles que vão entrar ainda, aqueles que não vão ter acesso à transmissão ao vivo aqui, mas que vão ter a oportunidade de receber esse conteúdo mais tarde. Eu peço em nome de Jesus que pela tua misericórdia e grande graça o Senhor utilize, Senhor, desse recurso para mover as realidades do teu reino sobre nossas vidas e através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem, deixa eu ver quem entrou por aqui depois que eu estava orando. Eu já falei com o Gustavo Zimmer, né?
Você tem o direito de descansar, claro. Ana Kelly, sim, Ana, eu entendi. Eu entendi que a sua colocação foi que é bom a live, né? Muito bem. Olá, Maristela, bem-vinda. Luísa, também bem-vinda. Fala, Marcos Miraca, bem-vindo. E o Leandro, seja bem-vindo também. Ok, gente, hoje nós vamos entrar no capítulo 27 de Gênesis. E o capítulo 27 é um capítulo muito interessante. É aquele capítulo, se você já leu Gênesis ou se você já está há algum tempo na igreja, certamente você já ouviu a história de Jacó enganando seu pai para receber a bênção da primogenitura que deveria ser dada ao seu irmão Esaú. Muito bem, esse é o capítulo que trata a respeito dessa situação. E o texto começa nos dizendo que Isaac tornou-se muito idoso e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. Ao que ele respondeu: aqui estou. Então pediu-lhe Isaac: vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava, teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu enquanto Isaac falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú: traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faz-me como te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato como ele gosta. Tu apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Então somente faz o que peço, vai e traz os animais para mim. Então ele foi buscá-los, os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou: meu pai. Ao que respondeu Isaac: sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou eu, teu primogênito, fiz o que ordenaste, levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Bom, vamos parar por aqui, deixa eu fazer um comentário, então, dessa primeira parte, ok, do que está acontecendo aqui. Então, como vocês viram, antes de eu comentar, deixa eu dar uma olhada aqui em quem entrou. Fala aí, o Leandro eu já tinha cumprimentado, né? Depois entrou aqui o José Ricardo, é isso? Ou é João Ricardo? Não sei, é J. Ricardo, seja bem-vindo. Fala, João. João da Almeida está aqui com a gente também. O Paulo Bosch chegou por aqui. Olá, Angélica também. Boa noite para vocês. Carmen Silvia, bem-vinda. Fala, Gustavo, que entrou por aqui também. Tá aí a minha mãe. Oi, mãe. A minha irmã também. Roberta. Fala aí, Roberta, tudo bem? Márcia Amaral também está com a gente aqui. Acabou de entrar a Ana Rios. Todos vocês são muito bem-vindos. Que legal ter vocês aqui com a gente. Então vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa primeira parte aqui do texto. Então você percebe aqui que pelo texto, né, que Isaac ele tem essa percepção de que a vida dele está chegando ao fim. Ele não sabe quando é que ele vai morrer. Então ele quer transferir, né, a bênção dele como ancião, né, para Esaú, ok? Ou seja, isso aqui tem a ver com a bênção da primogenitura, essa bênção que ele está falando aqui a respeito de dar para Esaú. E se a gente se lembrar
um pouquinho atrás aqui, você vai lembrar que o Esaú ele abriu mão, né, desse direito, né, que ele tinha de nascença, lá no capítulo 25, quando ele chegou e estava com fome, e ele pede, o Jacó, né, tinha feito um ensopado de lentilha, e ele pede para Jacó daquele ensopado, e Jacó, que era um negociador, né, ele pede então a bênção, o direito da primogenitura, né, para ele. E o Esaú, eles eram gêmeos, ok? O Esaú abre mão do direito de primogenitura dele. Muitas pessoas falam a respeito de Jacó ter usurpado, né, de Esaú o direito de primogenitura, mas como eu mostrei na live que a gente trabalhou isso lá no capítulo 25, na verdade Jacó não usurpou nada de Esaú, né? Jacó nem mesmo enganou Esaú nessa perspectiva. Esaú é que foi displicente para com esse direito que ele tinha de herança, não é? Que era da tradição deles lá, ser passado então para o primogênito, né? Vamos colocar assim, o cajado, né? Do patriarca, ou seja, o chefe do clã. E o Esaú simplesmente, num momento de fome, de necessidade física, material, que não ia levar ele a morrer nem nada, revela, né, na verdade, o coração dele, como ele tinha um coração displicente para com esse presente de Deus, né, para o primogênito. E ele não lidava com isso com seriedade, ele simplesmente abriu mão disso. Agora, a gente tem esse momento, essa cena onde o Esaú, melhor dizendo, o Isaac, ele quer então trazer a bênção, ok, dele para o primogênito. A questão é que essa bênção, ela está da primogenitura, ela está muito atrelada a essa questão da primogenitura em si, ok? Não tem como desatrelar essas duas coisas. Eu estou dizendo isso porque mais para frente aqui vocês vão ver que o Esaú está bravo por causa disso, mas na verdade o Esaú ele não tinha direito a essa bênção mais de Jacó, de Isaac, ok? Quem tinha direito a essa bênção de Isaac era Jacó. Por quê? Porque lá no capítulo 25, como nós vimos, o Esaú simplesmente abriu mão disso, ok? Para Jacó. A questão que pega aqui para gente é a maneira que isso é feito. Ou seja, o Isaac não sabia do que havia acontecido entre Jacó e Esaú com relação a Esaú abrir mão, né, da sua primogenitura, e ele está velho e ele chama Esaú para poder dar a bênção dele para Esaú, não é? Ele diz isso: faz-me um prato bem saboroso, como eu gosto, verso 4, traz-me a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. O que a gente precisa entender, não pode perder de vista, é que essa bênção que ele está falando que ele vai dar aqui é a bênção da primogenitura, coisa que o Esaú já havia aberto mão em relação a Jacó, embora Isaac não soubesse. A Rebeca ouve isso, e eu acredito que muito provavelmente o texto bíblico não diz isso, né, mas ele dá a entender isso, que de alguma forma a Rebeca ela sabia de que Esaú havia aberto mão do seu direito de primogenitura. Essa é uma opção. A outra opção da Rebeca agir do jeito que ela agiu aqui é que ela ouviu do Senhor que o mais velho serviria o mais novo, e isso pode ter levado Rebeca então a entender que quem tinha o direito da bênção da primogenitura era o Isaac, era o Jacó, e não o Esaú, embora o Isaac não soubesse disso. Bom, seja como for, o fato é que Rebeca, o texto diz que Rebeca ouve a conversa de Jacó, desculpa, eu estou insistindo em Jacó, né? De Isaac com o Esaú, e aí ela chama Jacó e ela diz para ele: olha, faze o que eu vou te dizer, né? Faz aquilo que eu te ordeno, vai ao rebanho,
verso 6, ele diz, Rebeca orientou seu filho Jacó, ouvi teu pai pedir a seu irmão, traz-me uma caça e faz-me um prato saboroso, eu comerei e abençoarei você diante do Senhor antes de morrer. Então faz aquilo que eu ordeno. Né? E aí ela manda então Jacó trazer lá do rebanho uma novilha, e ela iria fazer o prato do jeito que o Isaac gostava, e o Jacó iria levar esse prato até a presença de Isaac, para que Isaac então pudesse abençoar a ele e não abençoar a Esaú. E Rebeca, o Jacó, ele fica com medo, né, não sem motivo, ele fala, não, mas se o meu pai descobrir o que está acontecendo, ele vai me amaldiçoar e não me abençoar. E aí a Rebeca, que era a mãe, diz, não, caia sobre mim a maldição e faz aquilo que eu estou te mandando. E aí ela elabora todo esse plano, faz o alimento, ela pega as roupas de Esaú, veste no Jacó, ela faz lá o uso dessas peles, né, para fazer com que o Jacó, que não era um cara cabeludo que nem o Esaú, ficasse cabeludo, tudo isso para enganar o Isaac. Não é? Então, nós vamos ver que isso traz uma série de consequências, ok? E o ponto em questão aqui que a gente precisa perceber você vê uma série de ações que estão sendo tomadas por Rebeca, ok? E essas ações, elas partem da mente e do coração de Rebeca, elas não são ações que ela está recebendo direcionamento e orientação de Deus para fazer, ok? Isso vai gerar uma série de consequências. Embora ela entendesse, e isso de fato era assim, que a bênção de Deus viria sobre a vida de Jacó e não sobre a vida de Esaú. Mas aqui entra novamente aquele ponto que eu já trabalhei várias vezes aqui nas nossas lives em Gênesis, né? Às vezes nós achamos que nós precisamos dar uma ajudazinha para que as coisas e os propósitos de Deus se concretizem na vida da gente, e essa nossa ajuda, ela acaba sendo uma ajuda que vem fora dos valores de Deus, fora dos valores do reino de Deus. E isso, na verdade, traz mais complicação para a vida da gente do que bênção, ou seja, a gente mais complica o processo do que ajuda. Mas Deus, ele é soberano e independentemente das nossas falhas, dos nossos erros, ainda que eles sejam bem intencionados, né, ou não, essas coisas não têm o poder de impedir que os propósitos de Deus, os propósitos eternos de Deus se cumpram, ok? Na história da redenção. E dentro dos propósitos eternos de Deus, da história da redenção, Jacó seria aquele que iria ser o portador do patriarcado, ok? E não Esaú. E ele já tinha dito isso para Rebeca quando ela estava grávida e consultou o Senhor sobre o porquê que ela estava tendo uma gravidez tão difícil. Então, todo o plano arquitetado aqui que acontece, ele se desenvolve, ele acontece a partir de Rebeca. O C.S. Lewis, ele tem, numa das crônicas dele, uma conversa da Lúcia, se eu não me engano, com Aslan, onde ela quer saber sobre uma determinada situação que ocorreu, se tivesse ocorrido diferente. E o Aslan responde para ela assim, essa não é uma pergunta que a gente deve fazer, né? Não tem como a gente saber como seria se fosse diferente. O que né? Essa é a resposta de Aslan para Lúcia. E é mais ou menos isso aqui. Às vezes a gente lida com alguns textos da Bíblia e a gente diz assim, mas e se não tivesse sido desse jeito? Como teria sido? Como teria acontecido? É uma pergunta que não dá para a gente responder, não é? Mas uma questão que dá para a gente, sem dúvida nenhuma, apontar aqui é que Rebeca tinha outro caminho, não é? Rebeca, ela poderia ter sentado com com Isaac, e ela poderia ter conversado com Isaac tanto sobre, se ela soubesse, eu não sei se ela sabia ou não, eu desconfio que sim, mas tanto quanto a questão do Jacó ter desprezado a primogenitura dele e vendido a primogenitura, ou praticamente trocado, né, a primogenitura dele pelo prato de lentilha lá com Jacó, como ela também poderia ter revelado para Isaac aquilo que Deus falou para ela sobre os 2 meninos no seu ventre. Ou seja, havia um outro caminho? Sim, um outro caminho havia.
não foi tomado. Então a gente não pode dizer ou confabular sobre como teria sido, o que teria acontecido. Eu só quero apontar que tinha um outro caminho, ok? Mas não foi o caminho usado por Rebeca. O caminho usado por Rebeca foi o caminho do engano. E aí é bem interessante porque a gente fala bastante sobre Jacó, né? Sobre Jacó ser um enganador e tudo mais, mas parece que isso era meio do DNA, né, deles, assim como Isaac, ele carrega do DNA do pai dele, de Abraão, né? Aquela preocupação, aquele medo, né? Das consequências que ele poderia colher sobre a vida dele, porque a esposa era bonita, né, e tudo mais, essa ansiedade de achar que tem que ter o controle sobre as coisas, né? Isso é algo que Abraão, ele tem esse ímpeto da fé, de sair do meio da sua casa, da sua parentela, ele andar com Deus, mas ao longo da história dele a gente vê várias vezes, né, Abraão agindo de uma maneira que parece que ele tem por outro lado, essa necessidade de ter o controle, e ele vai aprendendo com quem Deus vai conhecendo o caráter de Deus, e à medida que ele conhece o caráter de Deus, ele vai abrindo mão, né, desse controle, ele vai aprendendo a confiar cada vez mais em Deus. Se Isaac carrega isso de Abraão, por outro lado, a gente percebe aí que o Jacó, parece que ele carrega, né, da família de Rebeca, esse DNA do engano, né, de ser enganador, de tentar resolver as coisas de uma forma não muito honesta, não é? Isso me parece que vem na vida de Jacó como uma influência do ensino de Rebeca, daquilo que ele vê na vida de Rebeca. Isso não justifica em nada Jacó. Todos nós temos os nossos erros, nós carregamos os nossos pecados, ok? E a gente não deve desculpar os nossos erros, os nossos pecados nas atitudes de outros, mas a gente deve perceber que muitas e muitas vezes o contexto que nós vivemos, a maneira que nós somos ensinados, a maneira que nós somos educados, reflete, ok, sobre a nossa vida. E isso também precisa nos levar a pensar nas nossas ações em relação aos nossos filhos, porque as nossas posturas, as nossas ações, a maneira que nós lidamos com as coisas também vão refletir na vida dos nossos filhos, ok? Então é isso, essa primeira parte que eu queria compartilhar com vocês, e agora eu vou continuar o texto para a gente poder tratar aqui, né, do restante daquilo que vai acontecer. Então diz que o Jacó, ele pega e vai, vou ler de novo a partir do verso 18. Então Jacó caminhou até o seu pai e o chamou meu pai, ao que respondeu Isaac: sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que ordenaste, levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Isaac questionou Jacó: como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? E ele replicou: o Senhor, é que o Senhor, o teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac solicitou a Jacó: aproxima-te, pois, para que te apalpe, meu filho, assim saberei se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Jacó chegou bem perto de seu pai Isaac, que o apalpou e declarou: a voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e sendo assim, ele lhe emprestou a sua bênção. Isaac ainda questionou mais uma vez: tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: sou. Então lhe ordenou: meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele lhe serviu, Isaac comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaac lhe pediu: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil abençoado pelo Senhor, por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Se tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaac terminou de empretar sua bênção sobre Jacó,
Logo após esse ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Seu pai Isaque lhe perguntou: quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: quem é, pois, aquele que preparou a caça e a trouxe para mim? Confiando eu, acabei de comê-la antes que tu viesses, e impetrei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas esse lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura, e eis que agora tomou também minha bênção. Então inquiriu de seu pai: não reservastes nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: eu o estabeleci teu senhor, dei-lhe todos os teus irmãos como servos, e provi de mantimento de trigo e de vinho. Que poderia eu fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: é, pois, tua única bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada e servirás a teu irmão. Contudo, quanto te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e orientou: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor do teu irmão. Até que o furor do teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar. Por que vos perderei os dois num só dia? Então Rebeca se queixou a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Então, continuando aqui, né, vocês viram, o que acontece é que Jacó, ele segue a estratégia da mãe dele, da Rebeca. Ele vai até Isaque. Isaque, apesar de tudo apontar ao contrário, né, ele ouve a voz, né, de Jacó, embora ele sinta o cheiro de Esaú, ele coma na caça, ele coloca a mão lá na pele, né, e o Jacó estava vestido com a roupa de Esaú, também ele sente o cheiro de Esaú e tudo mais, era a voz de Jacó, não é? Ou seja, no mínimo, Isaque poderia ter chamado um servo, alguma coisa, para confirmar para ele que quem estava ali era de fato Jacó, não é? É estranho isso, né? Essa situação, essa postura, né, de Jacó. Mas o fato é que o que a gente tem que entender aqui é que Deus, ele não está do lado daquilo que foi feito de errado, mas ele está do lado de Jacó. Ok? De novo, essa é uma daquelas situações assim que a gente, vou usar uma expressão aqui, a gente pira, não é? Principalmente aqueles que querem ser muito teólogos, né? Muito ter explicação, né, normativa para tudo aquilo que tentar encaixar, né, dentro da nossa lógica, uma figura, né, bem construída da pessoa de Deus. O fato eu vou insistir conosco de novo, né? O fato é que Deus, o que a Bíblia nos revela, o que a Bíblia nos mostra é que Deus, ele está num trabalho de redenção das nossas vidas, de redenção da humanidade. Deus, ele se entra, né? Ele se coloca nos meandros do nosso caos,
da nossa história, que é marcada por coisas boas que a gente faz, mas também por coisas ruins que a gente faz, é marcada por acertos que a gente faz, mas marcada também por erros que a gente faz. Deus se mistura no meio de tudo isso e, como eu afirmei algumas vezes aqui em várias das lives, ele é suficientemente soberano para entrar no meio do nosso caos e tomar aquilo que está acontecendo, ainda que seja contrário aos valores do reino dele, e no meio de todas essas coisas fazer com que os propósitos dele se concretizem e a vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável, seja levada adiante nas nossas vidas. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28, e todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um texto que mostra isso. Okay? Veja, não foi Deus que orientou Rebeca a agir da maneira que ela agiu, mas Deus, de fato, estava do lado de Jacó. Deus, de fato, tinha decidido que quem iria ser o herdeiro da bênção de Abraão, que veio sobre Isaac, não seria Esaú, seria Jacó. Deus havia escolhido Jacó. Okay? Aqui entra um conceito que para a gente, na cabeça de muitos de nós, é bastante confuso, né? Que é o conceito da eleição. O fato é que Deus havia eleito Jacó como aquele que iria carregar a missão patriarcal, ok? Se tornando então Israel, e a partir dele a nação de Israel iria ser construída, a nação de Israel iria ser formada. Então, como vocês viram no texto, Jacó chega diante de Esaú, diante de Isaac, e ele recebe a bênção que deveria ser de Esaú, né? Que Isaac estava achando que estava dando para Esaú, mas na verdade ele dá para Jacó. E com esse contexto confuso, com essa forma que é um caminho totalmente torto, né? Deus faz com que o propósito dele se cumpra, ok? Trazendo a bênção da primogenitura sobre a vida de Jacó. Um ponto que eu quero destacar aqui, que eu mencionei um pouquinho atrás aqui, é que as nossas decisões, elas são decisões que trazem muitas e muitas vezes para a vida da gente consequências, e às vezes a gente não quer assumir isso, né? A Rebeca, ela toma uma decisão aqui, ela cria uma situação e uma estratégia onde Deus acaba se utilizando daquilo para trazer sobre Jacó a bênção que ele deveria receber, né, de Isaac. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus poderia ter feito isso e faria isso de qualquer outra maneira diferente daquela que Rebeca fez, mas novamente, lembre-se, Deus, ele não está sentado no céu tendo a nossa vida como um jogo de xadrez onde ele vai mexendo as peças da maneira que ele quer. Ao contrário, ele entra na nossa história e ele trabalha a partir das realidades que nós mesmos vamos assumindo, né, as decisões que nós vamos tomando. E isso não afeta em nada a sua soberania, porque a sua soberania tem a ver com essa perspectiva dele ser capaz de pegar toda e qualquer circunstância, sejam elas favoráveis à vontade revelada dele ou contrária à vontade revelada dele, e fazer com que isso converja para aquilo que ele tem como plano e como propósito eterno, ok? De redenção. E é isso que está acontecendo aqui. Mas o destaque que eu gostaria de fazer nesse momento está no verso 36. Olha como Esaú reage a essa situação. Ele diz assim: Esaú acrescentou, com razão se chama Jacó. Então, Esaú ataca Jacó por causa daquilo que aconteceu. Mas a postura de Esaú, ela não é uma postura completamente justificável. Ele está bravo porque de fato ele foi enganado, mas ele não assume uma realidade diante do pai dele. Olha só o que ele diz. Ele está falando isso para Isaac, para o pai. Ele diz assim: ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também a minha bênção. Veja, Jacó não tomou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú está atribuindo a Jacó aqui uma culpa que na verdade era dele. Era dele.
Ele deveria ter dito para Isaac, eu abri mão do meu direito de primogenitura. E por isso, a bênção da primogenitura, Deus trouxe sobre Jacó e não sobre mim. Ele deveria assumir o pecado dele, o erro dele. Mas não é isso que Esaú faz. Esaú vê em Jacó o problema para a vida dele. E veja, queridos e queridas, muitas e muitas vezes a gente continua fazendo isso exatamente assim, a gente continua agindo exatamente da mesma maneira. A gente toma decisões na nossa vida e nós desprezamos coisas que são valiosas, valores do reino de Deus que nos são revelados e nos são apontados nas Escrituras. A gente não leva isso a sério, a gente não vive de conformidade com aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, seja na criação dos nossos filhos, seja na decisão de como nós usamos o nosso dinheiro, seja na postura de como a gente lida com o nosso tempo, seja com o que for. E depois nós lidamos com consequências que vêm porque nós não estamos seguindo na direção que Deus disse para a gente seguir. E ao invés da gente admitir em quebrantamento, em arrependimento, o nosso erro, a gente quer transferir a culpa. A gente viu isso já aqui nas nossas lives de Gênesis acontecendo com Sara, querendo transferir a culpa para Abraão com relação a Agar, e agora nós estamos vendo isso acontecendo de novo com Esaú. Jacó enganou? Sim, enganou. Mas Esaú foi enganado para abrir mão da sua primogenitura? Não. Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, no fundo, na verdade, o que acontece aqui, Esaú tinha direito a nada. Porque sim, eu torno a dizer, não precisava ser por esse caminho do engano, ok? Não precisava ser caminho. Mas que Jacó tinha o direito de receber a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, ele tinha. Porque Esaú abriu mão. E agora ele está bravo aqui, que ele não recebeu a bênção. Quer dizer, eu perdi o direito da primogenitura e eu perdi também a bênção. Mas só que o problema é que essas duas coisas, elas caminham juntas. A bênção que Isaac iria dar para Esaú é a bênção da primogenitura, que Esaú abriu mão. Então, Jacó enganou? Enganou. O processo foi um processo envolto com mentira? Sim, foi um processo envolto com mentira. Mas Esaú tinha direito de receber a bênção de Isaac? Não tinha. Ele não tinha. E independentemente da circunstância em que isso ocorreu, Deus, antes de qualquer coisa ter acontecido, já tinha decidido no ventre de Rebeca que Jacó seria o herdeiro de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, não Esaú. E é Jacó porque Deus havia decidido que seria Jacó. E aqui entra a perspectiva da soberania de Deus. Por que Jacó? Porque Deus quis. Veja, na vida de Jacó não tem absolutamente nada de coerente, de bom, para que justificasse Deus escolher Jacó e não Esaú. Quando Deus escolhe alguém para levar à frente ou levar adiante a perspectiva da realidade do seu reino, da missão do seu reino, ele não está baseado na competência que a pessoa tem, nas qualidades que a pessoa tem, ele está baseado na sua aliança, na sua decisão soberana, ok? De que essa é a pessoa que ele quer e esse é o caminho que ele vai desenvolver, aquilo que ele vai desenvolver. E aí, então, como o caminho, apesar de Jacó realmente ser aquele que deveria receber a bênção, o caminho foi um caminho de engano, ok? As escrituras nos dizem em Gálatas capítulo 6 que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, esse caminho foi um caminho de engano, e aí o que Jacó colhe com isso? O Jacó colhe com isso a fúria de Esaú, né? A raiva de Esaú. Esaú resolve que ele vai pôr fim à vida de Jacó assim que Isaac, seu pai, morresse. E a notícia chega até Rebeca. E aí a Rebeca, ela vê, né, a besteira que ela fez, ela vê a consequência que isso poderia, traumática, né, que isso poderia trazer para eles, para ela, para os seus filhos. E ela então resolve, chama Jacó e ela diz para Jacó que ele precisa fugir, ele precisa ir lá para a terra dela, viver com Labão. Aí essa vai ser uma fase muito, muito, muito interessante, em que Deus vai
burilar, trabalhar o caráter, ok, de Jacó, porque Jacó foi escolhido por Deus, e quando Deus escolhe alguém, isso não significa que ele esteja favorável ao estilo de vida que aquela pessoa tem, mas significa que Deus vai trabalhar a vida daquela pessoa para que ele possa carregar o favor de Deus com ele, ok? E aí nós vamos começar a ver isso aí agora, daqui para frente, porque a transição agora vai se voltar cada vez mais para Jacó. E aí o texto termina com Rebeca chamando Isaac e usando o argumento de que ela está desgostosa com Esaú por causa daquelas mulheres hititas que a gente viu lá no finalzinho do capítulo 26, com quem Esaú havia se casado, né? Esaú, ele carrega, né, um coração imprudente, né? Um coração que não valoriza aquilo que é importante, né? Aquilo que é significativo, ok? Aquilo que deveria de fato ser valorizado dentro da realidade do reino de Deus. E a Rebeca vai usar esse argumento para convencer Isaac, então, a abençoar Jacó e mandar Jacó para o meio das suas parentelas, na verdade, para tentar protegê-lo do seu irmão. Mas isso é assunto para a live de amanhã, ok? Então a gente vai parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje. Deixa eu dar uma voltinha aqui para trás para ver quem foi que entrou aqui depois da última pessoa que eu cumprimentei, que foi a Ana Rios. Aí entrou o Bruno. Fala aí, Bruno, muito bom ter você aqui. A Antônia, a Ilse Consalvo também, muito bom ter vocês aqui com a gente. A Marisa, que legal que você está aqui, muito bom, espero que tenha gostado e volte sempre, ok? A Lieuba, é isso? É uma verdadeira trama, é verdade, Gustavo, é uma verdadeira trama. A Yoko também aqui com a gente. Olá, Yoko, que legal que você está por aqui. É verdade, muitas das nossas ações refletem isso mesmo, nosso caráter, nossa verdadeira motivação. Quem mais está por aqui com a gente? Entrou o Valdir, a Fernanda Fagundes, bem-vindos. Oi, Denilson, estava com saudade de você aqui, Denilson. Caterine, é isso? Bem-vinda, Caterine. Adriana, Isadora, ô Dodó, legal que você está aqui com a gente. O David, Fabinho, Melissa, quanta gente, hein? Rosângela, Quinha, Raíza, Fábio de Brasília, é isso? O Romeu. Muito bom, viu? Muito legal ter cada um de vocês aqui com a gente. Você que participou pela primeira vez na nossa live, torne isso uma rotina na sua vida. Segunda a sexta, 18 horas, a gente está junto aqui. Se você entrou depois, logo que eu sair aqui, a live vai ficar salva aqui na minha conta do Instagram. Você tem chance de ouvir o início até a parte que você pegou, tá bom? Gente, bom descanso para todos, uma boa noite. Amanhã, 18 horas, com a graça de Deus, nós estamos juntos aqui, beleza? Beijo no coração.